falei da visão católica, da antropológica católica, a visão sobre o homem. Aceitamos que há uma ligação entre aqueles que estão no Senhor e os que continuam também peregrinando sobre a terra. Já a visão antropológica dos evangélicos fundamenta-se no princípio: somente Cristo, somente a graça, somente a fé. Então há uma radical antinomia, uma separação entre Deus e o homem. São mundos diferentes e é um absurdo pensar na cooperação do homem com Deus, porque é incompatível com a concepção de Deus mesmo. O teólogo protestante, Barth, assim expressou essa ideia: Deus pode pôr a mão no homem. O homem é o objeto que Deus tem em suas mãos. Deus é Deus e o homem é homem. Pecado sem graça e morte sem esperança. Ora, nesta visão, Maria não tem nenhuma função de mediadora. Não podemos nos dirigir a ela, nem aos santos, com a oração, porque eles nada, segundo a visão evangélica, nada podem obter para nós. Então vem o desafio: como tentar dialogar para ver em que ponto, ao menos, nós podemos nos aproximar. E é nesse sentido que eu quero lembrar um pensamento de Paulo VI, também na Marialis Cultus, que diz assim: é desejo da Igreja Católica que no culto mariano, sem que lhe seja atenuado o caráter singular, sejam evitados com todo cuidado quaisquer exageros que possam induzir em erro os outros irmãos cristãos acerca da verdadeira doutrina da Igreja Católica. O que Paulo VI quis dizer com isso? Quis dizer assim: há necessidade de diálogo. Mas o diálogo, ele é fruto de quê? De uma melhor compreensão mútua, de um colocar-se no lugar do outro, de um ajudar o outro a nos entender. Quando cada um se fecha na sua verdade, quando cada um se coloca atrás de um muro e não aceita conhecer o outro, como é que o outro pensa, como é que ele vê, como ele sente, aí fica difícil um conhecimento e uma aproximação maior de um com o outro. Então, no diálogo ecumênico, há necessidade disso. Em primeiro lugar, de nós nos desarmarmos. Houve séculos de briga, de acusações mútuas, que deram origem até a guerras. Então não é fácil dizer de repente, agora vamos nos entender. Não. Há necessidade de um caminho, no sentido contrário, de um caminho de aproximação. Em primeiro lugar, aceitando-nos como irmãos, porque filhos do mesmo Pai, salvos pelo mesmo sangue redentor de Jesus Cristo. Então esse é o primeiro passo. Olhar o outro, não como um inimigo, não como um adversário, mas como um irmão. Depois, o diálogo significa colocar-se no lugar do outro, tentar entender por que o outro tem esse pensamento ou aquele, por que defende esta ou aquela ideia. E aí, nada como deixar o outro falar, deixar o outro se manifestar. Porque o que acontece muitas vezes? Nós olhamos para nossos irmãos evangélicos e não entendemos como é que eles não são capazes de dar um lugar adequado à Nossa Senhora. Afinal, ela não é mãe de Jesus? Jesus não é o Filho de Deus? Ela não foi escolhida pelo Pai? Como é que a rejeitam tanto? Talvez nossos irmãos evangélicos olhem muitas vezes nossas expressões marianas, nossas devoções, e também, formados muitas vezes por seus pastores, chegam à conclusão: católico adora imagem, católico adora Nossa Senhora, não podemos nos aproximar deles porque seremos contaminados. Então ficam um olhando para o outro com preconceito, com um conceito firmado, e aí morre qualquer possibilidade
de aproximação, de união. O movimento ecumênico não vai ignorar essas diferenças, mas vai nos ajudar, em primeiro lugar, a nos entender melhor, a ver, mas por que você pensa assim? O que o levou a pensar assim? E como você pensa? Quer dizer, nós vamos procurar nos colocar no lugar de nossos irmãos e ver por que eles não aceitam Nossa Senhora. E talvez vamos descobrir que o que eles não aceitam é certas expressões que os escandalizam. E aí Paulo VI falava de purificar e tirar aquilo que muitas vezes impede a aproximação. O grande problema nosso é o seguinte: nós católicos, quando fazemos uma oração a Nossa Senhora, nós sabemos que Nossa Senhora não é deusa, não tem poder por si mesma, nada consegue por sozinha. Mas sabemos que ela é mãe do Filho de Deus, foi escolhida pelo Pai, é cheia de graça, como o próprio Deus comunicou isso a ela através do anjo, cheia dos dons de Deus. Então, quando rezamos a ela, nós já estamos supondo tudo isso, que ela vai não fazer alguma coisa, apresentar a seu filho, como fez em Caná. Só que nós não colocamos todas essas reflexões quando vamos rezar uma Ave Maria. E aí, um evangélico, ouvindo-nos rezar, diz: está vendo? Nem pensar em Jesus. Logo estão falando com Nossa Senhora. Quer dizer, eles não fizeram aquele processo, que para nós é algo já natural, porque nascemos dentro deste processo. E o contrário também é válido. Cabe-nos, então, tentar nos colocar assim um pouco mais próximos desses nossos irmãos e saber por que eles têm esse preconceito. Será que é fruto de quê? Traços históricos, deformação deles, ou de repente escândalo com aquilo que nós fazemos. E como é importante isso? E na medida que a gente vai conversando, vai vendo que espera. Há valores que nós temos em comum que são mais importantes. Em vez de logo começar a nos olhar para aquilo que nos separa, comecemos a nos olhar para aquilo que nos une, com aquilo que nos aproxima. Ora, Jesus Cristo é o patrimônio que temos em comum. Acreditamos nele como Filho de Deus, como Salvador, como nosso irmão, como nosso mestre, como nosso amigo. Então já temos um valor comum. Temos a mesma palavra de Deus. Vamos então começar a nos debruçar juntos sobre essa palavra e ver qual é o patrimônio que temos em comum. Se começarmos assim, passos importantes, talvez até muito mais importantes do que nós imaginamos, estarão sendo dados no campo do ecumenismo.